Oi, olá, tudo bom? Beleza? Tudo certinho? Como é que tá a família? Cachorro, gato, passarinho, todo mundo bem? Então tá bom, agora vai ficar melhor. Vocês vão assistir aula de física, pessoal. Que isso? Aí a vida, sem a física não existe vida. Só existe uma semi-vida, né? Tem que ter física na veia, certo? Beleza, vamos lá. Olha bem, nós estamos acabando a nossa vida estudantil desse ano maravilhoso, 2020, que ano inesquecível, né? E o nosso conteúdo acabou, nosso conteúdo programático, porém, a gente tem uma missão muito maior do que simplesmente passar de ano. Passar de ano, digamos que é até obrigação, né? Nós temos o PAS, e olhando para o PAS, o conteúdo programático, questões do PAS, a gente descobriu que tem um assunto que vocês não teriam na apostila, mas eu vou passar para vocês. Aliás, torça para que esse conteúdo caia no PAS, certo? Porque é um conteúdo tranquilo, que é uma matéria chamada equação dimensional. Que é isso, né? Que é essa tal de equação? Olha, eu estou bem pequenininho aqui, ó, que dó. Que é essa tal de equação dimensional, pessoal? Dimensão, né? Dá o real tamanho das coisas. Por exemplo, quando você estuda dinâmica, a gente estudou junto as leis de Newton, a gente falou para vocês que força é medida em Newton. Mas Newton é um símbolo em homenagem a Isaac Newton, né? Da onde veio essa... Se eu falar para vocês que, na verdade, a unidade de força é quilograma metro por segundo ao quadrado. Pô, mas como? Não é Newton? Então, esse quilograma metro por segundo ao quadrado foi simbolizado por Newton, certo? Então, toda a grandeza física, força, velocidade, aceleração, potência, energia, trabalho, impulso, quantidade de movimento, foram as últimas que a gente estudou aí, elas têm uma unidade de medida que é tirada dessa tal de equação dimensional. Então a gente define, ó, a equação dimensional, ops, é uma equação que mostra como as grandezas físicas elas dependem das grandezas fundamentais, porque existem grandezas que são fundamentais, que elas não dependem de mais ninguém, as outras que dependem delas. E, aliás, é isso que eu vou definir agora. O que é grandeza fundamental? São grandezas que não dependem de nenhuma outra. Elas são fundamental pura. As grandezas derivada que vem de outra coisa, né? O queijo, por exemplo, é derivado do leite, né? O leite seria fundamental, o queijo é derivada, certo? Essas grandezas derivadas são aquelas que dependem das grandezas fundamentais. Então, existe na física 7 grandezas consideradas fundamentais. Para vocês, por primeiro aninho, por paz do primeiro ano, basta que vocês conheçam 3, mas em todo caso, eu coloquei as 7 grandezas fundamentais. Quais são elas? Comprimento, massa, tempo. O comprimento não depende de mais nada, a massa não depende de mais nada, o tempo não depende de mais nada. Essas vermelhas é o que vocês têm que saber para o primeiro ano. Aí tem as outras só para vocês saberem: temperatura, número de mols, intensidade luminosa e corrente elétrica. Essas vocês vão ver no segundo e terceiro ano. E aí, pessoal, temos o símbolo de cada grandeza e a unidade de medida no sistema internacional. Vocês vão perceber que eu dei uma cortada no vídeo, eu dei uma pausada aqui porque a construção aqui só foi eu começar a gravar, virou uma zona, um barulho fora do comum, provavelmente vocês estão ouvindo aí, né? Eu tive que parar porque senão vocês não iam ouvir nada, tá? Então, as grandezas fundamentais são essas aqui: comprimento, massa, tempo. Na mecânica, depois a gente tem termologia, tem temperatura, eletricidade, corrente elétrica, mas isso é para próximos anos. E o símbolo comprimento,
a língua oficial do Sistema Internacional de Unidades é a língua inglesa. Então, o comprimento é simbolizado pela letra L maiúsculo. Isso aqui é oficial, não pode trocar. Por que L? De language, que é comprimento em inglês. Massa é mass, né? M maiúsculo, e tempo é time, T maiúsculo. É chamada grandezas LMT. Language, mass, time. Comprimento, massa, tempo. As unidades. A unidade de comprimento é metro. M minúsculo, também é oficial. Quilograma, kg, minúsculo. E tempo, segundos, S. Minúsculo também, tudo minúsculo, tá? Então são as chamadas grandezas fundamentais. Elas não dependem de nenhuma outra. As outras é que dependem delas, certo? Pode ser que seja de uma só, pode ser que seja das três, é isso que nós vamos ver. Então é o seguinte, ó, então na mecânica as grandezas fundamentais são comprimento L, massa M, tempo T, certo? E aí nós temos uma coisa chamada grandeza adimensional, que na verdade não é nem muito correto chamar de grandeza. Grandezas são coisas físicas, são elementos de força, velocidade, aceleração. Essa grandeza adimensional são números que não têm unidade de medida, tá? São chamadas grandezas adimensional. Então, adimensional significa não tem unidade de medida. Olha o barulhão, vocês estão ouvindo aí? Olha que gostoso, hein? Tem até efeito sonoro na aula, né? Que pensou? Que legal? Som ambiente. É duro, mas eu vou ter que gravar, porque eu não tenho outro horário. Então, essa grandeza adimensional, vocês vão ver que vai aparecer bastante. Ela não tem unidade de medida. Ela é um número matemático. Por exemplo, se eu escrever seno de um ângulo, seno de θ, isso aqui é um número. Isso aqui não é uma grandeza física, portanto, seno não tem unidade de medida. Seno de 30 é meio, não é meio uma unidade, não existe, certo? Bem, a gente vai obter essa fórmula dimensional, essa equação dimensional. Fórmula dimensional, ou equação dimensional, ela se obtém escrevendo a fórmula de definição. Como é que funciona? Olha, pessoal, eu fui lá no meu laboratório, fiquei fazendo experiências e descobri, vou pegar um exemplo, tá? Esse é o exemplo mais simples que existe. Descobri que a velocidade média é dada por ΔS por ΔT, lembra dessa formulinha? Vocês estudaram com Shiba aí. A velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. Essa é a definição, é a fórmula que eu defini através dos meus experimentos, dos meus cálculos. Eu cheguei à conclusão que velocidade é a variação da distância, a variação do espaço pela variação do tempo. Então essa equaçãozinha é chamada fórmula de definição. Também é oficial que eu vou falar agora. Eu quero escrever a fórmula dimensional. Quando eu falo isso, escrever a fórmula dimensional, é como se eu estivesse perguntando, mas a velocidade depende de que maneira do comprimento, da massa e do tempo? E fórmula dimensional é descobrir como é que a grandeza física depende do comprimento, da massa e do tempo. Então a grandeza, vocês têm que escrever obrigatoriamente a fórmula dimensional entre colchetes, não é parênteses, não é colchetes. Então a grandeza por velocidade, aceleração, força é igual LMT. Só pode aparecer esses três elementos aqui, ó: comprimento L, massa e tempo. O L tem que ser elevado a um expoente, a massa a um expoente e o tempo a um expoente, certo? Não pode ter número, 2 vezes L, M dividido por 5, nada disso. Só pode ter o expoente, mais nada. Então, na fórmula dimensional, só vai existir o L, o M e o T elevado a um determinado expoente. Por quê? Porque a fórmula dimensional é para você descobrir do que ela depende, de quais são as unidades de medida. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, eu vou fazer um exemplo com você. Aliás, eu já estou fazendo, né? A questão da velocidade, né? Então eu vou escrever a fórmula dimensional da velocidade, pessoal. Presta atenção como é que seria.
Vocês vão estranhar um pouquinho, porque vocês nunca viram, talvez nunca ouviram falar disso, né? Mas eu já encontrei duas questões, uma do PSS e outra do PAS, e está no programa. A pessoa se cai uma questão dessa, você não pode errar, porque é fácil. Ó, então velocidade média, delta S por delta T. A grandeza é velocidade, então eu vou colocar ela em colchetes. Como é que eu leio quando tiver entre colchetes? A fórmula dimensional da velocidade. Aí você olha lá para a fórmula de definição, ΔS. Aí você pergunte para si mesmo, ΔS é comprimento, massa ou tempo? ΔS é distância, distância é comprimento. Então, você, no lugar do ΔS, você tem que colocar o símbolo do comprimento, que é o L. Dividido pelo tempo, ΔT. ΔT é tempo, né? Então você substitui por T maiúsculo. Outra coisa chata, mas oficial, pessoal. Não pode ficar no denominador, tudo no numerador. Então, L, aí você passa o T para o numerador. O expoente, quando não aparece, é 1. Quando passar para o numerador, tem que trocar o sinal do expoente. Então, fica T elevado a menos 1. Esta é a equação dimensional, vou até escrever isso aqui, ó. Equação dimensional da velocidade. Então eu acabei de descobrir que velocidade tem a seguinte unidade, ó. Se L é comprimento, metro. Tempo, segundos a menos 1. A gente não está acostumado a falar assim. Velocidade metro, segundo a menos 1. O que a gente está acostumado a falar? Metro, se eu voltar o segundo para o denominador, troco o sinal de expoente, vira metros por segundo. É o mais comum, mas pode aparecer metro por segundo elevado a menos 1. Você fala, professor, eu precisaria de tudo isso para descobrir que velocidade é medida em metros por segundo? Não, porque a fórmula dimensional da velocidade é muito simples. Mas, por exemplo, responda agora. Qual que como é que a potência depende do L, do M e do T? Como é que o trabalho depende do M, do L e do T? Tenho certeza que vocês não sabem. Por isso que a gente escreve as fórmulas dimensionais dessas grandezas para definir como é que elas dependem do comprimento, da massa e do tempo. Ou seja, das grandezas fundamentais, que são essas três aí. Então vocês vão ver que toda mecânica depende desses três elementos, pessoal. Por isso que elas são chamadas grandezas fundamentais. Então Newton é homenagem, é um símbolo, watts é um símbolo, joule é um símbolo. A unidade está ligada a metro, segundo e quilograma, certo? Bem, eu vou escrever mais algumas, aí na nossa aula ao vivo, a gente vai fazer de várias grandezas fundamentais aqui. Outra coisa importante nesta matéria é que a gente vai fazer uma revisão de todas as fórmulas que vocês têm que saber para o PAS. Vocês vão falar, mas o formulário está lá no vestibular. Não está. Tem algumas formulinhas só. Tem umas basiconas. A grande maioria não está lá, certo? Então, ó, a velocidade, ó lá entre colchetes, a equação dimensional é LT a menos 1, que poderia ser escrita assim, ó, L elevado a 1, M elevado a 0, T a menos 1. O problema M elevado a 0 porque todo número elevado a 0 é 1, então tanto faz colocar M a 0 ou não colocar, mas em alguns exercícios aparece o M elevado a 0, tá? Agora eu vou descobrir a aceleração. Então a primeira coisa que eu faço, eu lembro como é que é definido a aceleração. A aceleração é definido como sendo a variação da velocidade pela variação do tempo, ΔV por ΔT. Beleza, então vamos escrever a equação dimensional da aceleração. Então tem que ser colocado entre colchetes. Quando eu colocar entre colchetes, eu tenho que lembrar que só pode aparecer três coisas, L, M, T. Só que olha só como é que é uma sequência. A equação da velocidade, ΔV, eu já sei que é LT a menos 1. Por isso que eu até deixei aqui em cima, ó, LT elevado a menos 1. ΔT é T. Não pode ficar no denominador, não pode. Então,
A equação dimensional da aceleração ficará L, porque só tem um, aí ó, base iguais, o T é a base, né? Conserva a base, subtrai os expoentes, menos 1 dá menos 2. Então, a equação dimensional da aceleração é LT a menos 2, ou seja, a unidade de comprimento é metro, a unidade de tempo é segundo elevado a menos 2, que a gente está acostumado a falar e escrever metros por segundo ao quadrado. Mas metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que metro vezes segundo elevado a menos 2. Então, é uma equação simples, mas já está dando uma melhorada, já está dando uma encorpada no negócio. Por exemplo, eu vou escrever a equação dimensional da força, que eu falei Newton, né? Mas o Newton simboliza o quê? Olha lá, a segunda lei de Newton define que força resultante é massa vezes aceleração. Lembra dessa formulinha? Beleza, essa é a definição. Agora eu quero a fórmula dimensional. Fórmula dimensional significa colocar aqui a grandeza entre colchetes. E quando eu coloco em colchetes, o que só pode aparecer? M, L e T. Então vamos lá. Ó, massa vezes aceleração. Massa é massa mesmo. Só que na fórmula dimensional, o M é maiúsculo. Ah, é frescura, mas é oficial. Se tiver minúsculo, você marcar, você erra. Aceleração, acabei de achar lá em cima, pessoal. L, T a menos 2. Então, a fórmula dimensional da força é massa M, L comprimento, T elevado a menos 2. Ou seja, a unidade seria massa quilograma vezes metro, que é o comprimento, segundo a menos 2. Em homenagem a Isaac Newton, isso aqui a gente chama de Newton, né, que é o N maiúsculo. Então, 1 Newton vale 1 quilograma metro por segundo a menos 2. Antigamente, antes do Newton morrer, era assim que a gente não, que eu nasci faz pouco tempo. Era assim que era escrito. Vale 30. 30 o quê? 30 quilograma metro por segundo a menos 2. Ou 30 kg metro por segundo ao quadrado. Depois que o Newton morreu, vamos homenagear o Newton. Então, isso virou Newton, tá? Mas, como eu disse, não, para vocês que vão fazer a prova, não basta saber que força é medida em Newton. Tem que saber que ela representa massa, comprimento, tempo elevado a menos 2. Olha só que legal, né? Ó, eu vou deixar essa. Deixa eu ver quanto tempo de aula para eu não apanhar. 18 minutos. Aí amanhã nós vamos na aula ao vivo, a gente vai falar de outras grandezas. Ó, já vou falar daqui a pouco do trabalho, da energia, da potência, da quantidade de movimento, do impulso. Tá? Aí, como eu disse, além de aprender essa matéria, a gente também vai fazer uma revisão de todas as fórmulas. Então vocês vão aprender a escrever as equações dimensionar, descobrir do que ela depende, das grandezas fundamentais, tá? De todas as grandezas da física. Ok, pessoal? Então, tudo de bom, até a próxima, tá? Tchau!